Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um Cantinho da Maria Gorete oficial. E hoje, pessoal, resolvi fazer um vídeo aí para vocês falando um pouco do amor de Deus, né? Todos os dias a gente aí tem conteúdos aí no canal, que vocês sabem aí, tem dia a dia, tem louvores, tem pregação, tem a rua, quando eu vou na rua eu mostro várias coisas. E hoje resolvi aqui vir trazer um pouco da palavra do Senhor, né, para a meditação de vocês e para a minha meditação. E hoje eu lendo aqui em Marcos 1 e o 32, que fala sobre muitas outras curas. As curas de Jesus naquela época. Jesus ele fez muitos prodígios, milagres e maravilhas, mas será que Jesus não continua fazendo? Continua sim. Agora, por quê? Muitas das vezes a gente chega na casa do Senhor e a gente hoje não vê tantas curas e tantos milagres. Por que será? Porque muitas das vezes está faltando fé em nós. Se Deus ele quiser operar o milagre naquele momento, ele pode operar ou não? Pode sim. Mas vamos ver aqui, né, na palavra do Senhor, o que diz aqui. Aqui fala sobre, no 29, antes de chegar no 32, Marcos 1 e o 29, que fala sobre a cura da sogra de Pedro, que diz: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simeão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, que quer dizer doente, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Veja que coisa interessante quando fala aqui que ela estava acamada. Quem estava acamada? A sogra de Pedro, né? Ela estava acamada. Muitas das vezes a pessoa acha que só é quando a pessoa está em um estado grave, não. Mas uma febre, naquela época ali, não, eu creio assim que não existia tanta tecnologia, tanta medicação como existe hoje, né? Hoje existe muitos medicamentos, muita medicação. E aí, hoje, se a gente tá com uma dor de cabeça, a gente vai comprar um remédio, pega num posto, né? Vai no médico, alguma coisa. Mas naquela época ali, era mais usada a fé. Existia sim medicamento que as pessoas faziam de ervas, faziam. Hoje tem pessoas também que faz. Mas o que eu quero dizer aqui é o quê? Voltando aqui para a sogra de Pedro, que ela estava com uma febre, né? Que eu creio que aquela febre ali já estava em estado bastante avançado, aquela febre, tanto que chegaram ao ponto, né, de ter ali que chamar por Jesus. E quando diz aqui a sogra de Simão, achava-se que é Simão Pedro, achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Falaram a quem? A Jesus, né? Quando falaram, Jesus, ele quando chegou naquele lugar ali, só a presença dele opera um grande milagre. Mesmo assim é conosco. A gente não pode ver a Jesus, ver assim com os olhos materiais, mas com os olhos espirituais, se a gente for observar e sentir, a gente já está vendo, porque somos imagem e semelhança de Cristo. Então, o que eu venho dizer a cada um de vocês aqui? Que não importa a diversidade da enfermidade, não importa sim o grau da enfermidade, quando se tem fé, tudo é possível com Cristo, né? Se a gente tem fé, para alcançar aquele milagre ali, o milagre ele chega. Então aqui foi preciso Jesus, ele mais uma vez, ele operar a cura. Por que eu digo mais uma vez? Porque não só foi aquela mulher ali que Jesus naquele lugar ali operou milagres. Jesus, sempre por onde ele passava, como na época de hoje, sempre por onde Jesus está,
há um mover. Há alguma coisa que Jesus faz por nós. A gente não entra numa casa ali sem Jesus entrar conosco. A gente temos que dizer: Senhor, entre conosco, vá conosco, porque Deus, Ele sabe o tempo e a hora certa de agir. Então, por isso que Jesus, Ele sempre tem o seu momento de agir na nossa vida. Então, cabe a cada um de nós saber esperar o momento que o Senhor tem para fazer na nossa vida, porque Ele não deixou a gente aqui em vão. Jesus, Ele deixou a gente aqui na terra para fazer a missão e fazer a vontade dEle. A vontade dEle na nossa vida é boa, perfeita e agradável, né? Que nós possamos ser sempre conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, porque Jesus, Ele nos tirou do monturo onde muitas das pessoas não davam nada por nós, mas Jesus foi lá, nos deu um banho do Espírito, curou a nossa enfermidade, porque a nossa enfermidade aqui na terra, muitas das vezes não é febre, muitas das vezes não é dor de cabeça, muitas das vezes não é doenças graves, assim grave que eu digo como um câncer, como uma tuberculose, né? A nossa enfermidade que Jesus, Ele nos curou, foi nos tirar do mundo. Foi a gente enxergar a verdade, saber que a verdade está aqui na palavra de Deus. A plena convicção Ele nos deu. Então isso daí é uma cura que Ele nos deu. Ele tirou a cegueira dos nossos olhos. Então não há cura maior do que essa, quando a gente enxergava as coisas de uma maneira, e a partir do momento que a gente conhece a Deus, a gente sabe que ali a gente encontrou a felicidade, encontrou o nosso alívio, encontrou a nossa solução, encontrou o bálsamo para solucionar todas as feridas e curar todas as feridas. Qualquer enfermidade, a gente tem a plena certeza que Ele é Deus, que Ele cura quando Ele quer curar. Por que eu digo quando Ele quer curar? Porque quando Deus, Ele quer operar o milagre naquela hora, não há nada nem ninguém que possa impedir o querer dEle. Mas quando Ele quer ainda passar por um processo de lapidação, de purificação, então Ele vai ali, vai purificando e a enfermidade continua. Mas por que continua? Porque é um processo ali de lapidação, de amadurecimento espiritual para a gente se chegar mais a Deus. Se tudo que a gente fosse ter na hora que a gente pede imediato, era bom demais, né? Jesus, Ele cura, porque eu sou prova viva da cura de Deus. Ele cura sim. Deus, Ele, quando Ele quer fazer algo ao nosso respeito, muitas das vezes muda a gente, se converte gente, morre gente para nos dar vitória, porque Ele é assim. E ai de quem mexer com a menina dos olhos de Deus, porque está mexendo com Deus. Então aqui, sobre essa cura, eu estava lendo aqui e meditando que às vezes, muitas das vezes, a gente precisa de cura espiritual. Cura espiritual, você pode pensar, né? Às vezes a gente, no nosso pensar, a gente dizer cura espiritual. Como cura espiritual? Às vezes alguma mágoa que às vezes a gente tem dentro de nós, que não há nada nem ninguém que tire, a não ser Deus. Então essa é a cura espiritual que a gente precisa. Às vezes coisa que acontece no nosso cotidiano, que às vezes a gente quer culpar muitas das pessoas, às vezes, e fica, né, a gente se questionando. Essa é uma cura espiritual que Deus precisa mudar, né? Eu falo por mim, que Deus precisa em cada um de nós fazer ser gerado o amor, a compreensão, porque às vezes a gente diz mesmo assim que as pessoas não nos compreendem. Mas será que a gente também estamos sendo assim, sabendo compreender o lado também das pessoas, né? Então essa é uma cura que a gente precisa dentro de nós. E aqui quando diz no 32, que eu disse no começo a vocês, né, Marcos 1:32, que fala sobre muitas outras curas. Veja, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Veja, muita gente estava reunida à porta. Uns
para aplaudir e outros ali para criticar. Mesmo assim, acontece na nossa vida. Quantas das vezes a gente está num lugar, às vezes a gente tem aquela oportunidade de ir ali, até dentro da casa do Senhor, até na igreja. Às vezes a gente tem aquela oportunidade de ir ali, de falar do amor de Deus, e muitas das vezes a gente é tido como chacota ali. Uns entendem que é a palavra de Deus, e outros entendem, tipo, diz mesmo assim que é como uma afronta. A própria palavra de Deus, quando a gente vai de acordo com a palavra de Deus, não é uma afronta, mas sim é Deus, muitas das vezes, querendo consertar, endireitar o nosso caminho. Porque Deus, ele não quer que ninguém se perca do céu. Ele quer que todos, a vontade dele é que todos herdem o céu. Por quê? Porque lá só tem coisas boas. Deus, ele veio só para nos dar coisas boas. A gente, mesmo que a gente não mereça, porque a misericórdia de Deus sobre a nossa vida é favor imerecido. Se a gente fosse olhar o tanto de falha que nós temos, a gente não é nem digno de ser chamado filho de Deus. Mas pela sua infinita graça e sua infinita misericórdia, que entre uma nação inteira, ele olhou para lá e ele viu a gente com outro olhar, com um olhar de misericórdia. Então se a gente for dizer mesmo assim que a gente somos merecedor, somos dignos, a gente não somos dignos nem somos merecedor. Mas a graça dele, a bondade dele, a misericórdia infinita, a mão dele poderosa, que nos alcançou e por isso que estamos aqui hoje. E temos sim um legado, que é Cristo, que está dentro de nós. Então, o legado que a gente tem, a aliança que a gente fez com o Senhor, essa aliança, essa cura que ele nos deu da cegueira do mundo, que nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para a sua graça. Então, a gente temos que saber sim, ser grato todos os dias ao Senhor, né, pela cura que ele nos deu. Então, aqui quando diz, mesmo assim, o que diz? Todos os enfermos e endemoniados. E o que me chama a atenção é o 33 que diz: toda a cidade estava reunida à porta. Veja, quantas das vezes, que nem eu disse a vocês aí no começo, tem pessoas que estão perto para aplaudir e outras pessoas para criticar. Não é só conosco. Veja que com Jesus estava ali à porta. Vocês acham que naquela época não tinha pessoas ali que olhavam as coisas ali e corria para criticar a respeito de Jesus? Tinha sim. Pessoas, a própria palavra de Deus, ela mostra quando Jesus ali, ele operava os milagres, né? Jesus operava os milagres ali, tinha pessoas que criticavam, outros ficavam felizes ali, mas tinha outros que não ficavam satisfeitos. Por quê? Porque achava que ele veio para esse reino aqui. O reino do Senhor não é aqui. O reino dele é lá nas mansões celestiais. Mas ele veio para nos dar a vida eterna e vida com abundância. Esse foi o propósito do nosso Salvador, que veio aqui para a terra. Então, sorte foi nossa, toda sorte a gente teve de bênção, de ele entre tanta gente. Ele olhou de lá, é esse e é esse que vai. Então a gente temos sim que honrar ao nome do Senhor. Muita gente pode achar e dizer mesmo assim que é tolice, mas não é. Os cristãos aqui sofrem uma perseguição aqui, porque Jesus, ele sofreu a perseguição aqui de se calar, mas ele não se calou. Então eu e você, a gente temos essa missão, temos esse dever de todas as horas propícias que a gente tiver, a gente rogar ao Pai, interceder um pelos outros para com que ninguém venha se perder no caminho. Porque triste será naquele dia a gente fazer, a gente pregar, a gente proclamar o nome do Senhor e a gente... Desculpa aí porque eu ainda estou tossindo. E a gente ficar aqui na terra. Então triste vai ser esse dia de ele vir nos buscar e a gente está despreparado. Então que a gente possamos tirar a doença do engano, a doença da falsidade, a doença do disse-me-disse,
a doença da discórdia, porque tem sim a doença da discórdia, a doença da soberba, a doença da arrogância, de querer ser mais que os outros. A gente aqui na terra não somos nada. A gente somos pó, somos cinza, e a qualquer momento a nossa vida aqui na terra é um vapor. Então que nós possamos saber amar aquelas pessoas, até às vezes as pessoas que nos odeiam. É difícil? É, viu? Não é fácil chegar alguém lhe criticar, porque a opinião de cada um é diferente. Ninguém tem opinião igual. Então aqui na terra, Jesus ele pregou aqui na terra, mas nem todos concordou com o que ele pregava. Mas a palavra foi semeada. Então, tanto é que foi semeada, foi jogada em terra boa, que nós estamos aqui hoje. Nessa terra que ele jogou a semente e a gente estamos aqui, né? Então temos que dar frutos. Frutos não só é você estar na casa do Senhor. Às vezes você pode dizer, mas eu não tenho tempo de estar na igreja todos os dias. Mas só o fato de você andar como crente, viver como cristão, falar do amor de Deus e proclamar e andar acima de tudo, honrar o nome do Senhor no seu trabalho, na sua casa, na sua empresa, na igreja, na escola, você já está sim sendo participante das coisas de Deus. Então que nós possamos ser luz para o mundo, sal da terra e luz do mundo. E aqui, né, como diz aqui nesse versículo aqui que fala, continuando do 33, que diz: toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Veja, Jesus ele não olhou ali os que chegavam precisando de cura, ele curava. Mesmo assim, é comigo e com você. Se ele vê que a gente está sedente dele, de buscar a sua palavra, então cada vez mais que a gente busca ela, mais a gente vai se alimentar dela, né? Eu não sei se já aconteceu isso aí com vocês, do canal aí, de estar lendo a palavra do Senhor e de repente dar sono, né? Essa aí é uma parte onde o inimigo ele trabalha para a mente da gente não se abrir para as coisas de Deus. E o que é que a gente tem que fazer? Repreender em nome de Jesus. Porque quando a gente repreende aquilo ali, veja que quando a gente está no WhatsApp, não dá sono. Se a gente estiver assistindo alguma coisa ali que vai tirar o foco da palavra de Deus, muriçoca, que vai tirar o foco da palavra de Deus ali, não vai dar sono, não. Até o noticiário, se a gente estiver vendo que vai ali, tá desvirtuando da palavra de Deus, não vai lhe dar sono. Se você estiver, tipo, assistindo filme, série, novela. Eu não assisto novela, mas pessoas que podem assistir, você pode observar que não vai dar sono em você. Às vezes é aquela minissérie ali que você pode estar cansado, esgotado, mas tem que ver aquela minissérie ali. Mas quando você parte para aqui, para a palavra do Senhor, às vezes o dia está claro, você dormiu o dia todinho, mas já amanheceu, você pegar a palavra do Senhor para ler, você está lendo, de repente dá aquele sono. Isso é uma doença que Deus precisa nos libertar. Então ele é Deus, sim, que liberta, sim. Basta a gente ter fé, querer, acreditar que a gente somos libertos, sim, de qualquer enfermidade. Como diz aqui, que ele não escolheu aquela pessoa que disse mesmo assim: Senhor, estou, que nem a mulher do fluxo de sangue, Senhor, eu estou com fluxo de sangue. Ele curou, sim, mas ele só curou aquela mulher? Não. Vários, se a gente for ler a palavra do Senhor, houve várias curas, há várias ressurreição. Ele próprio é a ressurreição. Quando a gente, muitas das vezes, a gente se esquece que ele ressuscitou Lázaro, mas a gente se esquece que ele é a própria ressurreição. Ele ressuscitou entre os mortos. Então eu tenho essa plena convicção dentro de mim. E gostaria sim que você tivesse essa plena convicção que você só existe porque um dia Jesus veio ao mundo, Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos dar a vida eterna e tirar essa enfermidade de nós
que é a gente não querer enxergar as coisas de Deus, né? Às vezes a gente diz mesmo assim, não, Senhor, eu não posso, não vou com a cara daquela pessoa ali, né? Será que a gente ia gostar que alguém dissesse isso para nós? Não, a gente não ia gostar, né? Então, erra o homem não examinar as escrituras. Então, quando a gente não examina as escrituras, a palavra do Senhor, a gente temos essa doença de não querer enxergar o certo, né? Às vezes o certo fica por errado e o errado fica por certo. Então, mesmo que a gente esteja certo, a gente não devemos questionar. Tem ocasião ali que a gente sim temos que mostrar ali que a gente está agindo certo. Mas tem ocasião ali que a gente tem que deixar o Pai agir por nós. E quando ele age por nós, aquela cegueira que muitas das vezes aquela pessoa estava ali com aquela cegueira de não querer enxergar o certo, Jesus mesmo, aquele advogado que advoga a causa justa, o meu Pai e o seu Pai, vai abrindo ali a mente, abrindo os olhos, e por muitas das vezes a pessoa diz mesmo assim, a gente mesmo, diz, Senhor, como que eu achava que eu estava certo, mas eu estando errado. Então, pela palavra de Deus, todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se eu e você confessar ali que a gente errou, né? A gente vai alcançar sim a misericórdia de Deus, mas se a gente continuar com aquela cegueira, aquela enfermidade ali espiritual de não querer enxergar que a gente errou, então a gente está servindo a Deus para quê, né? Então, esse é o meu dilema. Eu gosto sempre de dizer a Deus que eu sou pequena e que Ele é grande. Então, Ele tem um domínio e a capacidade para todas as coisas. Eu posso ter a capacidade de segurar esse controle na mão, porque está nas minhas mãos. Mas o controle do mundo, quem segura? Só Ele. Ele que tem o controle da minha vida e da sua vida. Então, que a gente possa crer e confiar que Jesus claramente, né? Ele deixou a cura sim aqui na terra. Que Jesus, ele é a cura. Como diz aqui, aqui Jesus declara sua disposição para curar os doentes, né? Jesus, ele é a própria cura. Então, se a gente crê, ele não condenou a medicina, né? Sempre quando eu vou orar, eu peço a Deus, eu peço ao Senhor que ele venha e dê a cura espiritual e a cura material. Porque tem pessoas sim à nossa volta que tem a gente, quantas das vezes a gente tem enfermidade que a gente não sabe. Às vezes quando a gente chega no médico, o médico dá um laudo ali, dá um resultado, e às vezes a nossa alma, o nosso coração se angustia e a gente esquece ali naquele momento que temos um juiz. E esse juiz também é médico. Veja, ele é médico, é advogado, é doutor, é professor, né? Jesus é cozinheiro porque ele também cozinha para nós. O que é que eu quero dizer que Jesus cozinha para nós? Que ele faz o melhor prato para mim e para você. Jesus, ele não vai pegar qualquer prato e lhe dar. Ele vai pegar o melhor alimento e ele vai lhe dar. E o melhor alimento é aqui, aí. Ele serve também, viu? Jesus, ele serve também. Então, que a gente possamos saber que o Deus que a gente serve, ele é Deus que ele trabalha, ele não para de trabalhar. Ele trabalha enquanto eu e você está repousando, dormindo. Ele está lutando com os anjos, batalhando no céu para nos dar a vitória. Porque que às vezes a gente passa o dia todinho lutando para ter aquela vitória e a gente diz, Senhor, hoje eu lutei tanto e a vitória não chegou. Aí quando der fé no outro dia, a gente diz mesmo assim, Senhor, e a vitória não chegou. Aí de repente alguém bate na sua porta, às vezes tá lá um contra-cheque lá, às vezes tá aquela causa na justiça e aquela causa ali dizendo, a causa que foi... que você colocou na justiça, a causa hoje foi de vitória. Por que foi de vitória? Porque o meu pai e o teu pai, ele não dorme. Ele trabalha 24 horas por mim e por você. Enquanto eu e você está dormindo, ele está mais do que 24 horas trabalhando por mim e por você. Então não se desespere. Creia que a cura
Jesus já deu, né? Jesus é Deus que ele cura qualquer enfermidade que você estiver. Se for dor de cabeça, ele cura. Se for câncer, ele cura. Se for lepra, ele cura. Se for atrofia, ele cura. Se for mal de Alzheimer, ele também cura. Porque às vezes a gente pode dizer mesmo assim, Senhor, está tudo perdido. O médico me desenganou. Mas Jesus, ele confunde a medicina. Quantas das vezes o médico dá um laudo, Jesus vem lá e diz, não, tenho eu promessa na vida. A vida não vai perecer agora, não. Aí o médico, Jesus vai lá.